Eu falei um vídeo sobre isso. A gente Tem tem gente que parar que é fiel de... a igrejas, né, por causa disso, né? Eu falei um negócio, um vídeo, deu um Eu conheço probleminha, pessoas assim. mas o que é o seguinte? Eu acho que a gente tem que parar de depender de oração dos outros, irmão. Amém. Tipo assim, ah, É não, ora forte pra isso aí. mim. Eu conheço gente que sai de igreja em igreja atrás de profecia. Sabe? Liga pro profeta, não, profeta, revela aqui, eu vou te fazer um pix aí. E tem gente que vive uma vida hoje dependente de profecia. Ah, que o profeta tal vai pôr a mão na minha cabeça. Irmão, você tem autoridade pra orar. Jesus te deu poder pra isso. Dobra o joelho e ora. Ah, vou levar o profeta pra orar na minha casa. Cara, não faz isso. Põe a mão, ora você na sua casa, ora nos seus cômodos. Nós temos Sim, autoridade dada por Deus pra isso. sim. Você acha que por que você acha que essas pessoas elas ficam nessas igrejas? Porque eu conheço gente de igreja neopentecostal que não tem coragem de sair, por mais que veja que o conhecimento bíblico não está tão presente, né? Essa questão de ungir chave, ungir carro, essa questão da prosperidade excessiva, a maioria das pregações são essas. Eles não têm coragem de sair porque recebeu uma cura lá, porque Deus abençoou de uma forma diferente lá. Você acha que eles estão dependendo do conhecimento que o sacerdote tá igual o Joás? Eu acho que tem um pouco disso, tem também a falta do que a gente falou aqui de conhecer a plenitude de Deus, né? De conhecer quem Deus é. Então, eu acho que quando a pessoa ela tem uma referência ali como algo espiritual para ela, um pastor, algum líder ali que para ele é uma referência espiritual, ela acha que em qualquer outro lugar ela não vai ser abençoada daquela forma porque o pastor fulano não tá lá. Sim. É tipo aquele pessoal que só vai em congresso e culto que tem pregador famoso, sabe? Ah, vai ter um pregador tal, aí o pessoal tudo vai lá. Sim. Mas às vezes o cara não tá no culto dele, nos cultos diários ali, porque ele botou a expectativa em quem tá no culto e não pra que o culto, né? Sim, com Eu acho que certeza. tem um pouquinho disso sim que você falou. Sim, com certeza. Bem essa É porque a ideia. gente percebe que a nossa geração parece que ela é um pouco vazia de alguns De referência, de né? referência. Nossa geração é carente de referência, De realmente. referência, isso. E qualquer um que apareça Expondo aí. falando alguma coisa, isso, sabe? Aí você Loucura, pega né? uma vitória Loucura. da vida aí você vê muito assembleiano curtindo, dizendo Sim. amém nos comentários. É. É falta de uma proximidade bíblica, né? Porque eu acho que você não gosta muito de como é que fala? Como é que fala quando treta na internet? De entrar em polêmica, é porque polêmica. eu já entrei tanta treta. Mas o que acontece? Aí me disse que ia chegar um tempo, cara, que as pessoas escolher pastores de si mesmo, né? Então o pessoal segue quem eles... Tem um aí que prega de banquinho, com óculos, vocês sabem quem que é? O pregador do banquinho, gente. Não precisa falar o nome dele. É, o pregador do banquinho. Aí você põe um pregador do banquinho, ele vai pregar assim, irmão, você é uma flor de Jesus. Você é o centro do coração de Deus. Vive sua vida em pecado, faz o que você quiser que Jesus vai te levar para o céu. Isso não é uma pregação bíblica. Só que as pessoas ouvem porque a pessoa ela vai atrás daquilo que ela quer ouvir. Sim. Então chegou um tempo que as pessoas elas são amantes de si mesmas, elas escolhem. Hoje em dia você vai no YouTube, quer uma pregação de casamento. Tem lá, tem 1000. Quero uma pregação de prosperidade, vai ter 1000 pregações. Então as pessoas hoje elas vão ouvir pregação no YouTube sobre aquilo que elas querem ouvir no dia, não o que Deus quer falar comigo. Então a gente já está escolhendo cardápio, irmão. A igreja virou escolher cardápio. Assim, tem lugar que eu já fui chamado para pregar, ainda sou, eu vou pregar no lugar, o pessoal fala, não, eu quero que você fale sobre isso aqui. Eu falo, não vou, não dá para ir não. Nossa. Porque, tipo assim, como que eu vou pregar em um lugar, já me falam o que eu vou pregar? Não, você vai vir em casa e vai falar de prosperidade. Não, mas e se Deus não quiser falar prosperidade, cara? Então, tipo assim, o pessoal hoje em dia, eles escolhem, virou um cardápio, né? A pessoa escolhe o que ela quer ouvir Deus falar. Então... Eu tava ouvindo um podcast do Inteligência Limitada, do Lamartine, ele falando que daqui a algum tempo a pregação ela vai ser, não vamos generalizar, mas ela vai ser, como é que fala? Substituída pela inteligência artificial. Já tá, você acredita? Tem pregador que prepara sermão no chat GPT, ué. Você que tá assistindo o podcast, vai agora no chat GPT e fala assim, chat GPT, prepara um sermão sobre tal assunto. Ele vai te dar o sermão com pontos, introdução, conclusão, tudo. Até apelo, pode fazer agora aí, ó. Ele dá até apelo, dá tudo. Cara, isso ocupa Tem tanto. Um vídeo daquela menina, eu não posso entrar em polêmica aqui não, gente. Aquela Vitória, ela postou um vídeo sobre isso, cara. Ela confessou que ela usou o chat GPT para fazer sermão, gente. Eu vi isso. Ela falou, não tinha tempo para preparar a mensagem, eu peço o chat GPT para me dar um sermão ali, através daquilo ali eu oro a Deus e prego naquilo ali. Gente, então acabou o tempo, porque, cara, se é pregador, se você vai pregar uma palavra... Porque você vai pregar, você tem que buscar Deus, né? Sim, é um absurdo. Geralmente, a gente que tem o hábito de estar sempre pregando, todas as semanas, às vezes você não vai ter tempo para preparar 20 mensagens novas, 3 mensagens novas na semana, às vezes você não tem tempo. Se você tem uma gama de umas 10, 5 mensagens, 8 na sua mente ali, que você tem elas em mente. Só que você vai pro culto, você não vai assim, não, vou pregar essa. Cara, a gente senta no culto, você tem que sentir o culto. Ora, Deus, o que o senhor quer falar hoje? É isso aqui? Não, eu tenho uma mensagem aqui,
só que o Espírito Santo tá me mandando pro outro lado. Você vai pro... E, cara, e sempre o Espírito Santo consegue levar para aquele lado. Então, é importante você ter uma base de conhecimento muito grande. Você ter uma base, sabe, sei onde eu vou pisar, não vou falar besteira no altar. Mas também tem a dependência de que, se o Espírito Santo quiser mudar o rumo da mensagem, ele vai mudar. Ontem eu tava pregando em Itaúna, o pastor tá assistindo aí. Ontem eu tava pregando em Itaúna, eu preguei uma mensagem que eu preguei aqui na última vez, sobre o bezerro de ouro. E a conclusão dessa mensagem era o último verso. Eu tava na terceira aplicação da mensagem. Na terceira aplicação da mensagem, o Espírito Santo falou, não acaba, você vai acabar a mensagem aqui. Eu acabei a mensagem, e Deus fez um mover ali nas famílias que eu não vi, ó, em 14 anos de ministério eu não vi. Nós chamamos as famílias à frente, marido, esposa, abraçando, chorando, casal se reconciliando, filho abraçando o pai. Era uma conferência chamada Confrontados pela Palavra. E realmente, o mover de Deus mudou todo o cenário do culto. Então, há um mover do Espírito Santo com o pregador e o cantor tem que estar sensível a isso. Porque não é o culto que eu vou pregar, é o culto que Deus quer falar, cara. Eu só tô ali para ser porta-voz. Então, não adianta eu ir com esse sermãozinho prontinho ali. Não, Deus vai falar aqui. E se não for aquilo? Sei. Mas você vê que é importante a preparação, né? Sim, tem que ter. O cara tem que ter. Não tem como. E a CCB, você sabe, a CCB, ela não... Parece que não gosta, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias aí. O Espírito Santo vai falar na hora. É legítimo. O pastor pregando, e assim, pregando com muita veemência, sabe? Muito fervor, falando que Deus repreenda esse espírito de estudo. Tá repreendido. Deus repreenda o espírito de estudo. Não vem estudar aqui, não. Deus, porque eles acreditam que aquele versículo que você citou inicialmente, Deus vai te dar a mensagem ali na hora. Eles acreditam sim. Né? Existem dois extremos, né? Um que você não estuda, que você acredita que Deus vai te dar a mensagem na hora, e o outro em que você vai usar o chat GPT e não vai ter nada de Deus. Estudo. Mas se a pessoa prega com o chat GPT e depois não ela... tem preenchimento. Não tem. Porque, e se tem depois? E o conhecimento que ela não adquiriu com aquilo? E também o público vai ouvir, cara, e vai embora sem mudança de vida. Aí você pregou pra quê? Você pregou pra tirar foto? Você pregou pra... preguei. Porque tem um propósito atrás de pregar. Sabe, eu não vim de BH pra cá pra vir aqui hoje e gritar no ouvido do povo no culto e ir embora. Então, vamos supor, se você vai pregar em um lugar, pessoal, arca com suas despesas, abençoa sua vida, te tira da sua igreja, você tem que ir sabendo, cara, eu tô aqui porque Deus me quer aqui pra um propósito. Tem que ter um porquê eu estar aqui. Porque, um exemplo, vamos supor que eu sou pastor de igreja. Eu vou chamar um pregador pra pregar no meu congresso. Eu preciso fazer isso? Não precisa. Eu tenho 20 pregadores na minha igreja, eu tenho pregador da minha cidade, tenho pregador do meu bairro, eu não preciso trazer ninguém de fora. Mas se eu trago alguém de fora é porque eu confio que aquela pessoa vai trazer algo de Deus pra cá. Não porque ele é melhor do que os outros, mas é porque se Deus é o ministério esse cara da área da pregação, eu confio que Deus usa essa pessoa nessa área. Sim. Então, qual que é o que o pregador tem que ter? Eu estou indo para servir a igreja, eu não estou indo me servir meu bolso, não estou indo servir meu ego, nem meu Instagram, estou indo servir a igreja. Sim. Então, o pregador, a gente conversou muito disso, eu e o Rodolfo, esses tempos atrás, o pregador ele tem que ter cuidado com o ego dele, porque tem hora que o pregador prega, gente, tem hora, eu vou confessar, tem hora que a gente prega aqui, tem hora que a gente prega para aparecer, cara. É verdade, tem hora que o cantor canta para aparecer, isso é verdade, é a carne humana. Tem hora que o pregador prega para ele soltar, alguém fala, nossa, pregou muito, hein? E a gente tem que ter cuidado com isso, cara. Porque não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer através de nós. Sim, com certeza. Então a nossa luta tem sido, Espírito Santo, o que você quer fazer através de mim? Pode ser uma mensagem que nem vai te falar, uau, mas se Deus falou uau, acabou, irmão. Sim. Se você fez o que Deus mandou você fazer, tá consumado. Porque você tá ali por causa dele. Então, eu acho que tem esses dois extremos. Se eu ser uma pessoa, não vou orar e eu vou ter um sermão aqui boladinho, estruturadinho, que vai encaixar. E tem um lado, não vou estudar, não vou só orar e Deus vai dar. Tem dois extremos. Sim. Eu acho que tem que andar junto. O estudo bíblico tem que andar junto com a unção do Espírito Santo. Uma vida de oração faz toda a diferença. Sim. Você falou que tem 12 anos de ministério. 12 anos que você prega. 12 anos que eu prego. E de convertido? Convertido, eu cresci na igreja. Você cresceu na igreja? Cresci com minha mãe me levando nos cultos. Me batizei na quadrangular com 12 anos de idade. Você era da quadrangular? Com 12 anos, aí eu fui pra Assembleia de Deus. Ah, tá. Aí na Assembleia de Deus fui batizado do Espírito Santo e tudo começou a minha caminhada. E também é da quadrangular? Era. Ele ama a Eu fui até meus 12 anos. Eu batizei e fui pra Assembleia. E tá querendo ir pra quadrangular de novo. O que você... Tá não? Tá feliz na Assembleia de Deus. Esse aqui é ao vivo, tá? Não tem corte, não. Danilo é uma benção. Danilo tá querendo casar, por isso que eu fiz aquela pergunta. Ele é tímido, por isso que eu falei aqui lá do casamento. Precisa de conhecimento bíblico pra casar? É bom ter, né? É bom ter. A Bíblia diz que o marido tem que tratar a esposa como Cristo amou a igreja. Se você não sabe como Cristo amou a igreja, como que você vai? Tá namorando já, Danilo?
Eu achei que tava namorando. O Thiago fez um sinal pra gente ali, achei que você tava namorando. Aqui em Pompéu tem uns irmãos que tá doido pra casar, né? Tem demais. Cadê o Vinícius? Tô brincando, Vinícius, tô brincando. Tô brincando, tá? Aquele ali. É o Vinícius, mano. rapaz. Tô vendo como é que é. Eu escuto um testemunho do Vinícius. Quando o Vinícius casar, nós vamos trazer ele aqui Nossa, pra Deus, contar a Vinícius benção. é benção. Tem que vir, tem que trazer ele pra Vinícius contar um Vinícius testemunho, tá? Vinícius é Vinícius é benção. Vamos ver Gente o boa. que sai hoje, né? Mais tarde, né? Gente boa. Vamos ver o que acontece hoje. Ó, o pessoal tem pergunta, né? Pessoal que tá nos assistindo, qual câmera que é ali? Pessoal que tá nos assistindo, mande a sua pergunta, mande a sua participação para que a gente possa abençoar a sua vida. O que é, Thiago? O que tem para nós? Tem pergunta. Solta aí. Seu microfone Pega tá leve, fechado, né? Pega Ei, leve tá aí. aberto. Não, precisa pegar leve não. Isso aqui tem conhecimento demais, É, demais. Pode falar. Não sei. Ô Danilo, olha aqui pra gente. Microfone do Thiago. Temos pergunta, sim. Vai, Thiagão. Já tava já. Vamos lá. Pergunta do nosso irmão Marcelo. Mandou Evangelista Mateus. A Bíblia é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. No seu entendimento, qual a diferença entre os dois? E o que você acha? Tanto um como o outro é aplicável nos dias de hoje? Sim. Qual que é o nome? Honório Marcelo. Abraço, irmão Honório. Eu acho que o termo que nós usamos de Antigo Testamento já tá errado, sabe? Eu prefiro chamar de Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Porque Sei. quando eu falo antigo, dá uma ideia de velho. Tipo assim, Uhum. não, e por isso que o pessoal tem muita essa ideia de que não serve mais. Uhum. Só que o Primeiro Testamento ele é uma sombra do Novo. Tudo que acontece no Primeiro Testamento está apontando para o Novo Testamento. Os sacrifícios feitos pelo sacerdote no Antigo Testamento é o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo na cruz, Cristo, quando Moisés levantou a serpente no deserto, e quem fosse picado pela serpente olhava a serpente no madeiro e era curado, é Cristo na cruz. Quem olha para Cristo na cruz ali é curado da picada da serpente, que é o pecado do diabo. Então, o Antigo Testamento é uma sombra, um anúncio do que vai acontecer no Novo. Tanto até que quando Cristo vem pregando, qual é a pregação de Cristo e de João Batista? É chegar do reino de Deus. É chegado por quê? Porque havia alguém falando que ia chegar. Alguém antes veio falando que ia chegar. Sim. E quando eles vêm, eles falam, não, chegou, não precisa esperar mais. Então, ele é totalmente aplicável para hoje. Porém, o Antigo Testamento é aplicado para hoje, como eu disse, como sombra. A gente olha para o Antigo Testamento sabendo que o que aconteceu ali aponta para o Novo, aponta para o que nós vivemos hoje. Ele está apontando para Cristo, ele aponta para nós, mas o Antigo Testamento não pode, de forma alguma, ser arquivado ou ser descredibilizado, porque ele é o que nos dá a base. Uhum. Eu só posso acreditar que Jesus me salvou do pecado se eu acredito que Adão caiu no Éden. Uhum. Sim. Porque Adão tá onde, irmão? Tá no Primeiro Testamento, tá no Antigo. Então, eu quero o sacrifício de Jesus, tá? Mas você não quer lembrar que Adão caiu? Só dá para acreditar que Jesus é o Messias porque Se eu tem um acredito que Antigo Adão caiu. Testamento que Eu só acredito no segundo Adão se eu acredito que é o primeiro. você só vai acreditar que o Messias tinha que sofrer porque o Antigo Testamento Sim. aponta para esse sofrimento, Sim. aponta para a ressurreição, O Antigo aponta Testamento, para a redenção. exatamente. O Antigo Testamento é uma base, uma confirmação que o Novo é real.